Boa tarde a todos. Meu nome é Helder, estou aqui hoje representando a Abrace. Pode passar uma, por favor? A Abrace é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Passa uma, por favor. Nós somos uma associação, uma das mais antigas do setor elétrico. Os associados são 42 associados que representam cerca de 20% do consumo de energia elétrica do Brasil, 40% do consumo de gás natural da indústria, e a Abrace, que está ali naquele ponto laranja, o gráfico em laranja, pode ser comparada aí com vários países da América do Sul. Aí estão alguns associados nossos, quer dizer, todos eles, né? Bom, o primeiro ponto de contribuição diz respeito à apuração do mercado verificado. A gente identificou algumas discrepâncias entre as duas planilhas que são utilizadas pela ANEEL para o cálculo da tarifa, né? Então, a planilha prata ela está apresentando um mercado superior ao mercado da planilha PECAT. E a planilha PECAT é justamente aquela planilha que é utilizada para o cálculo da tarifa em si, o cálculo da estrutura tarifária. Então, existem algumas discrepâncias tanto no mercado livre quanto no mercado de baixa tensão, que nós gostaríamos que a ANEEL desse uma conferida para identificar possíveis falhas. O outro ponto diz respeito ao recálculo do fator X. No ciclo tarifário anterior foi definido que o fator X ele era definido com base no fluxo de caixa e que para isso era projetado um mercado e projetado pela distribuidora. E a ANEEL, para que pudesse estimular uma boa projeção por parte das distribuidoras, ela criou um mecanismo chamado backtest, que no momento da revisão tarifária seguinte, ela iria olhar os investimentos realizados no ciclo que se passou, e aí então iria se calcular novamente o fator X e eventuais discrepâncias seriam abatidas da parcela B. Aí a gente segue o que diz a Resolução 234 de 2006, a Resolução 234, que definiu a metodologia para o segundo ciclo, 338. E também a nota técnica 244, que é do anexo 2 da nota técnica 244, que define mesmo aí, foi específica para a Excelsa na quinta revisão. A gente utilizou essa metodologia de consideração dos investimentos e quando a gente compara esses investimentos com o que de fato ocorreu, a gente compara esses investimentos. Então, em 2010, a Excelsa projetou um investimento em 396 milhões, que resultou no fator X aplicado nos reajustes tarifários subsequentes de 0,95, e quando a gente olhou para trás com base nos dados, nas demonstrações financeiras da empresa, a gente identificou que esse investimento foi inferior e o que lá na época teria resultado em um fator X de 1,81%, ou seja, tem aí algum componente que deve ser reduzido da parcela B. Um outro item também diz respeito à reversão dos subsídios. Havia-se na revisão extraordinária de 24 de janeiro, não foi considerado essa reversão dos subsídios, que a MP do setor elétrico, essa recente, retirou os subsídios e os passou para a CDE, e a gente viu que pode ter havido algum engano aí também, a consideração dupla, né? Porque deveria haver aí no momento da revisão uma reversão de 6/12, né? Que é o período da Excelsa, os 50% desses subsídios, e foram revertidos 25% quando a gente não considera a inflação. Aí, quando considera a inflação, tem aí mais ou menos uma redução de 28%. Então, a ANEEL está considerando aqui uma reversão de 10 milhões a título de subsídios, e pelas nossas contas, a reversão deveria ser de 17 milhões, 17,8 milhões. Então, também é mais uma solicitação para verificação desse item. Em relação às outras receitas, nós fizemos uma apuração também baseada nas demonstrações financeiras da empresa, e a gente entende que, é lógico, existe uma diferença entre metodologias, não está outras receitas não têm o detalhamento suficiente para que a gente possa fazer uma apuração mais detalhada e precisa,
mas o que nós identificamos é que a discrepância é muito significativa. A ANEEL está propondo 20 milhões e a gente encontra uma diferença de 17 milhões a menos que a ANEEL está considerando. Tanto que essa mesma metodologia que a gente está utilizando para cálculo de outras receitas, com base nas demonstrações contábeis, é a mesma que a gente utilizou para considerar o incremental da base de remuneração e que, no nosso ver, está coerente com o crescimento da empresa. Bom, o último ponto que eu gostaria de abordar, só, desculpa, extrapolando um pouco o tempo, esse é o meu último slide, diz respeito aos custos operacionais. A gente já vem abordando esse assunto em diversas outras revisões tarifárias. A gente apoia a metodologia que a ANEEL criou para cálculo dos custos operacionais, que a gente entende que essa metodologia por comparação, que é a metodologia de benchmarking, que compara as empresas entre si, buscando aquelas que têm as melhores eficiências e aquelas são consideradas as eficientes, e as outras empresas têm que ter um desempenho operacional próximos àquela que é considerada eficiente. Mas o que está acontecendo, e lógico, a metodologia já foi aprovada, a gente sabe disso, mas na aplicação da metodologia, na hora de definir a metodologia em caráter definitivo mesmo, na revisão tarifária, ela acaba criando mecanismos de amortecimento dos custos da distribuidora e que acaba causando isso. A ANEEL está propondo esse valor aqui de custos operacionais para a distribuidora. Quando a gente olha as demonstrações financeiras, a distribuidora tem um custo de 256 milhões, e quando a gente compara a metodologia, se ela fosse aplicada da forma pura, como ela foi criada para ser utilizada, ela resultaria num custo operacional de 179 milhões de reais, ou seja, os consumidores estão tendo um prejuízo em termos de custo de 83%. A ANEEL concede para a distribuidora um custo operacional muito acima do que ela de fato tem. Então, para os consumidores, eu acho que o que seria melhor talvez seria voltar na metodologia anterior, num critério de serviço pelo custo. De serviço pelo custo, nesse caso especificamente, os consumidores teriam menos prejuízo do que a metodologia que está sendo aplicada agora, que é com base na eficiência. Então, minhas contribuições eram essas. Eu agradeço. Obrigado.